Olá para você que nos assiste, este é o podcast da Igreja Batista Plenitude, Palavra Plena. Sou o João Vitor, estou aqui com o Matheus, e o nosso convidado dessa ocasião é Maltos Gonçalves, membro da nossa igreja, alguém que muitos aqui na nossa cidade conhecem, uma pessoa que já nos ensinou muito. Eu mesmo me lembro do Maltos aí das conferências, teve uma conferência especial da Filadélfia. É um privilégio tê-lo aqui conosco, Maltos. Obrigado. E a gente sempre faz uma pesquisazinha a respeito do nosso convidado, e eu, por acaso, descobri que o Maltos é professor de literatura. É isso mesmo. Ele não só toca violão, veja só. Ele toca violão, ele canta, e ele não vive disso. Não dá pra viver disso, não. Bom, Maltos, conta um pouco da sua vida aí. E inclusive esse nome é um nome curioso também, né? Maltos, teoria malthusiana. Vamos lá, quem é Maltos? Todos os meus irmãos têm M, então por isso Maltos. Meu pai tinha um livro de biografias e aí, como um bom livro de biografias, os sobrenomes são na frente. Então, Thomas Robert Malthus, só se observou como Carlos Magno, que é meu irmão. Sim. Aí só ficou o Magno e comigo o Malthus. Depois surgiram outros Malthus por aí também na literatura, mas não é assunto para cá. Mas o artista, ele sempre tem um nome assim, né? Que coisa. Mas foi uma escolha dos meus pais. Eu gosto bastante do meu nome. Tenho muita dificuldade por aí, mas eu gosto bastante. Hoje eu estou com 47 anos, né? Então, basicamente, eu tenho hoje quase 15 anos de caminhada com Cristo. Tá na adolescência convertido, uma das coisas que eu percebi na época foi que a igreja sempre teve grandes músicos. A musicalidade da igreja é um negócio histórico. Mas, por vezes, especialmente na década de 90, você sentia falta de grandes compositores que fizessem canções com cuidado poético, com cuidado teológico, com cuidado que a letra não somente fizesse um sentido emocional, mas que ela também tivesse uma estrutura poética que construísse. Porque um dos fatores, especialmente para a música da igreja, é que ela precisa ser pedagógica, ela precisa ser didática, ela precisa ensinar. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, até porque algumas versões da Bíblia já tiraram essa palavra ou trocaram por outra, mas uma das coisas que eu bato na tecla é que Paulo, em Filipenses, ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for nobre. Então, eu acredito profundamente que nós fomos chamados à nobreza. Há uma nobreza no pensar, há uma nobreza no falar, há uma nobreza no discutir. Nós fomos chamados a refletir a inteligência e o conhecimento, como o livro de Colossenses fala. Deus é o pleroma, é a plenitude de todo conhecimento, é a plenitude de toda a beleza que é verdadeiramente beleza. Então, nós como crentes não poderíamos estar aquém disso. Nós deveríamos representar isso. Paulo também vai dizer que nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar sobre a multiforme. E multiforme, todo mundo aqui que já teve alguma mensagem sobre esse texto sabe que multiforme é uma relação com o tecido de várias cores de José, ou seja, uma sabedoria em que tudo é como se digamos assim, o arco-íris de Newton, né? Uhum. Todas as coisas que você vê no universo, elas têm o centro e a origem na sabedoria de Deus. Todas as coisas que são belas, que são verdadeiras, que são plenas, elas têm esse elemento. Tudo converge para ele. Não só converge, como se origina. Se origina. Como ele. Sim. É por isso que ele é o alfa e o ômega, por isso que ele é o início e o fim de todas as coisas. Se você não entra com esse pressuposto básico, tudo que é verdadeiro, belo, bom, amável, de boa fama, tudo que é nobre se origina dele e converge para ele, você acaba criando deuses ou razões menores para fazer essas coisas. Então, por exemplo, muita gente vai fazer música para ganhar dinheiro.
Muita gente vai fazer música para se dar bem num relacionamento. É o velho cara com seu violão. A maioria das músicas são sobre amor, né? São sobre alguns tipos de amores. Então, a característica, se você observa a característica da letra dessas músicas, é que elas transferem aquilo que deveria ser para Deus para pessoas. Então, por exemplo, é uma quebra do mandamento, do segundo mandamento, muito claro, e do primeiro mandamento, especialmente do primeiro, você cantar ou crer ou acreditar numa música que você diz para sua esposa ou para sua namorada: sem você eu não vivo. Porque essa é uma frase que somente Deus poderia ouvir. Somente Deus deveria ouvir. Então, Deus, sem você eu não vivo, só pode ser para Deus. E aí uma das questões é que quando você tira Deus daquele pressuposto de que Ele é a origem e o fim de todas as coisas, você vai colocar outra coisa no lugar. E notadamente na nossa sociedade é o amor romântico ou o sucesso. Então esses são os nossos ídolos, os ídolos do coração. Bom, a gente já havia perguntado, né? Quem está nos assistindo, está ouvindo esse podcast, já percebeu que Maltos tem formação teológica também, é um missionário, é um homem de Deus. E conta um pouco pra gente, Maltos, como é que se deu essa sua chegada. Como que Maltos chega nesse ponto que ele está aqui sentado nessa mesa conversando com a gente? Como que os seus caminhos foram te encaminhando para ser quem você é hoje? Essa pergunta é bem ampla. Essa pergunta é o tempo de resposta, uma hora. Né? Eu teria que falar da minha conversão. Minha conversão, eu não, embora minha mãe me levasse desde criança para a igreja, eu não me converti na igreja, eu não tive uma experiência com Deus na igreja. Eu estava tocando com uns amigos numa praça, tocando Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, tocando música dos anos 80, 90. A música já tinha entrado antes, então. Exato, antes sim. Estranhamente, a música tinha entrado antes. Eu já tocava, já tirava algumas notas e andava atrás do pessoal aí para aprender a tocar. Naquela época não havia internet, era para internet, então você aprendia ou de revistinha ou ia atrás de algum colega que sabia mais, porque fulano ali sabia tocar Pink Floyd, fulano ali sabia tocar Supertramp. Então você tinha as bandas e você ia atrás. Tocando para essas pessoas, eu estava num belo dia nesse ambiente, né? Meio que um bar, e tocando, fazendo aqui, eu percebia a movimentação, o teatro das ações humanas. Então eu percebi pessoas usando a música, né? Aproveitando a trilha sonora, o fundo musical que eu estava fazendo para beber, para fumar, para arrumar garotas e tal. E eu voltei para casa bem tarde, eu era só um adolescente, mas naquela época se dava para fazer isso. E bastante chateado em estar com fome, estar cansado, estar cheirando a cigarro. E veio na minha cabeça muito claramente que se eu continuar nessa direção, eu vou ser para sempre trilha sonora do tipo de gente que eu desprezo. Era o que eu pensei na época, de gente que se acha muita coisa sem ser. E aí então, pela primeira aí, eu me ajoelhei ao lado da minha cama e disse: Deus, aqui eu tô, ou coloca meus 2 pés ou tira meus 2 pés. Eu não tenho como ficar um pé indo para a igreja e um pé fazendo as vontades de um bando de gente que só quer aprontar. O famoso crente Raimundo. Pé na igreja, eu tô no mundo. Eu nem era crente, assim, mas eu ia para a igreja, né, com a minha mãe, minha família. E eu me lembro de no outro dia chegar na escola, eu tinha uns 14 anos, e o meu melhor amigo na época na escola, ele chegar e disse: Ei, cadê teu violão? Porque eu levava o violão para a escola praticamente todo dia. E ele chegava para mim e dizia: E aí, cadê teu violão? Eu disse: Eu não trago mais, sou crente. E eu me lembro da cara de choque dele, porque ontem eu não era. Ontem eu estava com o violão na mão cantando: Era só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei se cometi. Tocando a música romântica clássica que se tocava na época. E depois eu apareci no outro dia dizendo: Sou crente.
E aí a resposta, o comentário dele foi muito interessante, porque ele virou para mim e disse assim: não dura 3 meses. Então, toda vez que eu dou um testemunho para mim, que eu falo do meu testemunho de conversão, eu acho engraçado isso. Ou seja, isso eu tinha 14 anos, eu estou com 47 anos agora. Então, está durando bem mais do que 3 meses. 3 meses são longos. 3 meses bem longos, e vai continuar até o fim da minha vida e após o fim da minha vida. Porque haverá uma outra me esperando, a verdadeira. Então, essa é a razão pela qual eu entendo que Deus me colocou aí. Deus me chamou para amar a palavra dele inteireza, e usar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho para entender a palavra dele. E uma das necessidades imensas do nosso país, não sei se vocês viram, mas acredito que vocês viram, que surgiu basicamente ontem uma reportagem dizendo que pela primeira vez na história nós temos mais brasileiros não leitores do que leitores. Então nós estamos num processo de, se antes já era ruim, ao que tudo indica vai ficar pior. Porque isso a igreja está dentro desse contexto. A igreja está dentro desse contexto. A igreja está dentro desse contexto. E detalhe, em todas as pesquisas, se fazem por amostragem, a igreja ainda ganha. Porque a média de leitura do brasileiro médio é 1,5 livro para 2,5 livros. A título de comparação, a média do argentino é 14 livros por ano, a média do francês é 17 livros por ano, a média do dinamarquês é 24 livros por ano. Nós somos entre 1,5 e 2,5. Ou seja, já estamos caindo nessa faixa. Enquanto a média do evangélico, fora a Bíblia, é 7 livros, 8. Porque nós temos um grupo que realmente ama a leitura. E isso se revela muito claramente. Nós somos o grupo que mais incorreu em mudança social por conta da educação. Uhum. De lugares muito pobres chegarem, encontrarem a igreja, e a igreja servir de forma a transformar a realidade daquele local, fazendo com que, às vezes, não a primeira geração, mas a segunda geração fosse a primeira geração a ir à escola, a primeira geração a ir à faculdade. Eu sou da primeira geração da minha família a ter mestrado, a caminhar para doutorado, enquanto meus pais não terminaram o ensino médio. Acho que minha mãe terminou já adulta, meus avós nada. Então você vê uma transformação que o evangelho dá, porque o evangelho diz: olha, você precisa aprender a ler, mas você não pode aprender simplesmente a ler, como a gente fala, o analfabetismo funcional, que é eu sei ler, mas eu não entendo o que eu estou falando. Porque ler a Bíblia não é apenas ler a Bíblia, é entendê-la, é chegar ao ponto de que as verdades dela falem contigo numa leitura pessoal. E a maioria dos brasileiros não tem mais essa capacidade, está perdendo. E, Maltz, inversamente proporcional a isso, o tempo gasto em redes sociais ele vai aumentando, né? A leitura de livros vai diminuindo e o uso de redes sociais vai aumentando. No Brasil, se não me engano, a gente conversou sobre isso, né? É segundo ou terceiro no ranking dos que mais utilizam as redes sociais. Tu acha que isso tem relação? Não, já está comprovado. Já está comprovado que tem. Lançou agora em português, em julho desse ano, de 2024, um livro chamado Geração Ansiosa, de um psicólogo, Jonathan Haidt. Esse livro é essencial para a gente entender que 3 coisas básicas. Você quer destruir o seu filho, dê um celular para ele. Hoje, se você perguntar para mim, sendo bem sério aqui, para aqueles que estão assistindo, eu diria o seguinte: eu olho um adolescente de 11, 12 anos com celular, eu estou vendo esse adolescente com uma cânula de cocaína. Sim. Com um tubinho de cocaína bem aqui. Para mim, o efeito que isso causará no cérebro desse rapaz é exatamente o mesmo efeito, a mesma bomba de dopamina, o mesmo desligamento social, a mesma sensação, ou a busca da sensação idealizadora de um mundo que ele não quer lidar e quer correr para um mundo falso. Então você tem elementos, gatilhos que estão sendo criados sobre uma mente que ainda está se formando. Eu sou absolutamente convicto com uma decisão pessoal na minha casa,
A minha filha, quem aqui é da igreja sabe, a minha filha tem 15 anos, ela não tem celular. Ela tem a primeira rede social profissional dela agora. O meu filho também não tem celular. Nós decidimos que eles não teriam. Estamos pensando agora que ela vai fazer 16 anos, ela tem o primeiro celular dela e nós ainda vamos ver quais redes sociais ela vai utilizar. Isso é muito forte entender isso, por quê? Porque o próprio homem que inventou uma rede social muito, muito utilizada por adolescentes e jovens, chamada Pinterest, ele mesmo declara que ele próprio se viciou no Pinterest. E se Mark Zuckerberg não dá celular para os filhos, é porque ele sabe de algo que as pessoas não querem, na verdade, que todo mundo sabe, mas ninguém quer enfrentar a realidade de tirar isso. Então, é essencial que entendamos: celular faz mal, rede social faz mais mal ainda, especialmente para crianças e adolescentes, e acabam com as possibilidades deles de se tornarem leitores no futuro. Se eu pudesse dizer alguma coisa, mas e livro eletrônico? Eu tenho aqui o meu Kindlezinho, e uma das razões que o Jonathan Haidt não coloca o Kindle é porque ele não faz a mudança de tela. Aquilo que foi vendido, você que tem mais de 30 anos vai lembrar disso, aquilo que foi vendido para a gente como ser multitarefas. Não existe multitarefas, existe desatenção. É isso que existe. Byung-Chul Han, o cara que escreveu um dos melhores livros que a gente pode ler nos últimos 10 anos, chamado Sociedade Excitada. Não Sociedade Excitada, é o do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Sociedade Excitada é outro sobre o domínio das sensações. A Sociedade do Cansaço, ele diz que multitarefa é o tigre, é a tigre fêmea no meio da floresta, tendo que beber água, olhar se o filho dela não vai ser pego por outro predador, tá alerta e debaixo de estresse o tempo inteiro. E isso não é boa coisa. Sim. Bom, mas e a gente vinha falando, Ronaldo, sobre que, enfim, esse assunto também ele sempre acaba nos pegando, né? Porque tem sido um drama muito, muito forte a influência das redes sociais. Mas essa situação da leitura, né? Da leitura, da literatura, a Bíblia é literatura também, né? A Bíblia é. A Bíblia é um livro de... porque, inclusive, algumas pessoas têm dificuldade com essa frase, né? Que a Bíblia é um livro de literatura. A Bíblia é um livro... Na verdade, a Bíblia... Aí a gente vai para aquele conceito lá da Escola Bíblica Dominical. A Bíblia são vários livros com várias leituras. Então, a Bíblia, ela, se for chamada, ela pode ser dita que ela é literatura e de vários tipos e com vários elementos de riqueza. E com uma biblioteca, formas, né? Literárias. Uma biblioteca com tudo aquilo que Deus deu de presente para nós, não somente para o nosso aprendizado, como para o nosso deleite. Sim. Não, um dos maiores erros na abordagem da Bíblia que é um erro não literário, é ler a Bíblia sem prazer. A Bíblia, ela tem que falar contigo, a Bíblia precisa te emocionar. Por exemplo, eu não consigo terminar a história de José sem me emocionar profundamente. Eu não consigo analisar, por exemplo, quando os meus filhos, né, o Benjamin e a Rebeca, vocês sabem, eu tenho uma filha de 15 e um filho de 10. Estamos lendo a Bíblia aqui e fala sobre a grande sabedoria de Salomão e como Salomão era sábio, e logo depois fala que Salomão jogou toda a sua sabedoria fora por causa das mulheres, e aí ele com 10 anos parou e disse assim, como um homem é burro. Como um homem é burro. Aí a gente olha para ele com 10 anos e diz assim, você vai ver como é que é daqui a alguns anos, você vai descobrir o quanto isso é real, é uma característica da Bíblia. A Bíblia é absolutamente real nas relações humanas. Por isso que o Luiz Saião tem um conceito maravilhoso. Ele diz que especialmente o Velho Testamento mostra que ninguém presta e só Deus é bom. Sim. E que Deus tem um prazer maravilhoso de amar gente ruim. É assim que o Luiz Saião se expressa. E eu acho maravilhoso isso, porque isso lembra que nós somos pessoas de pés de barro, quebrados, carregando as malas pesadas da vida nos aeroportos dos tempos, mas que nós contamos com Deus amoroso, do qual não existe apenas segunda chance, existe misericórdia diária. Então isso, quando
Ele diz, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ou seja, é a conta no banco ficando positiva todo dia, e você dizendo, como é que isso acontece? Você dorme sabendo que haverá misericórdia amanhã. No outro dia você dorme sabendo disso. Você dorme, estoque se renova. Estoque se renova. Como é que é isso? Se isso acontecesse com as nossas finanças, todo mundo ficaria. E aí a gente descobre que isso é misericórdia e graça. Então, eu estava colocando, né, essa informação de que a Bíblia é literatura, e você contou isso sobre Salomão e as burradas que ele comete. Realmente o texto vai mostrando isso. Me lembra muito, Maltos, a ideia de Mateus, que a gente... Uma discussão que é muito própria da literatura, que é a seguinte, de que a literatura, né, existe a boa e a má literatura, né? Geralmente a má literatura ela é um folhetim, né? Ela é uma propaganda ideológica, uma falsificação da realidade, né? Então você tem lá aquela história, uma história determinada, em que o cara ele tem um objetivo, que é trazer para você ali uma abordagem ideológica, né? Alguns poderiam achar que a Bíblia é assim, né? Mas ela não é, porque quando você vai pegar os personagens bíblicos, e realmente eles estão entrando em contradição toda hora, como é a vida, né? E eles são mostrados ali na realidade nua e crua de quem são, e acho que isso que mostra a beleza, né? Eu até penso assim, um pastor ele deve abrir a Bíblia, né? E se for um pastor desavisado que não conhece o texto bíblico, né? E infelizmente há alguns, verdade, que ele abre a Bíblia e aí ele fala assim, poxa, eu vou dar aqui o exemplo da vida do Jonas. Aí ele, rapaz, esse Jonas fez um montão de besteira nesse livro, né? Como assim? Como é que eu vou continuar sustentando que esse cara aqui é um homem de Deus? Como é que a gente faz isso, né, moço? Aí é que vem a coisa, porque nós queremos impor sobre Deus, sobre o texto e sobre qualquer pessoa que seja um pastor ou um líder na casa de Deus, que ele precisa ser exatamente como nós queremos que ele seja, e não como Deus diz que os seus servos são. Isso, ou seja, nós temos uma péssima mania de impormos sobre Deus uma das maiores carnalidades que existe, porque carnalidade não é apenas o desejo do elemento físico, carnalidade também são os nossos desejos emocionais, e um dos nossos desejos emocionais mais carnais são as nossas idealizações. Vocês precisam ser como eu quero que vocês sejam. Uma das primeiras características disso é que você vira acusador dos seus próprios irmãos. Você sobe no elitismo espiritual, que você começa a dizer, ninguém é igual a mim. E claro, a contraparte é muito clara. Quando você começa nesse elitismo espiritual, quando você cai, você não tem misericórdia para os outros, mas requer misericórdia para você. Literariamente na Bíblia isso é mostrado muito forte na diferença entre Saul e Davi. Tanto Saul quanto Davi caem. Os dois também são confrontados por profetas. Sim. Quando Saul é confrontado por um profeta, que é o profeta Samuel, ele chega lá e diz, tudo bem, o Senhor me rejeitou, mas desce comigo para o povo achar que o Senhor ainda está comigo. Bem ali ele perdeu o reino. A Bíblia é muito clara nisso. Ali ele perdeu, porque ele estava mais preocupado com o que as pessoas iam olhar com a imagem, enquanto quando Davi peca, e Davi diz lá naquela pequena história, naquela pequena, digamos, alegoria e metáfora da ovelha, ele diz, olha, que esse homem merece a morte, e o Natan chega e diz assim, esse homem é tu? É um momento assim praticamente shakespeariano da Escritura, onde a Escritura enche o mundo desse tipo de beleza, desse corte quase novelístico, e aí Davi cai em si e Davi diz, pequei contra o Senhor. Ele esquece do humano. Sim. Ele lança, olha, eu posso ter pecado, pequei contra Salomão, pequei contra Batseba, pequei contra Urias, pequei contra um monte de gente, mas especialmente eu pequei contra o Senhor. E aí então Davi não somente faz isso, como Davi escreve o Salmo 53, lá no Salmo 53 tem assim, para o mestre de canto, salmo escrito por Davi, quando ele traiu eu acho que é 51, desculpa. Quando ele traiu com Batseba para ensino do povo. Ensino do povo.
para que o povo cantasse o que Davi tinha feito, para que o povo não se esquecesse. Ou seja, um homem que mostra pés de barro, mesma coisa. O rei era o pastor de Israel, Davi faz tudo bem, mas o pastor de Israel tem um pastor, o Senhor é o meu pastor. Então há gradações. Por isso que quando Davi se humilha lá diante do Senhor, dançando e se colocando, se indignificando, Mical, que é filha de rei, vira para ele e diz: grande papel esse do rei diante das suas servas. Aí ele disse: olha, foi por isso que teu pai foi tirado do reino. Porque essa mesma atitude aí, de se preocupar mais com os outros, por mim, eu me indignificarei muito mais. Isso é que fala acerca do homem segundo o coração de Deus, né? Porque o Saul, ele era o homem segundo o coração humano, né? Para a vista dos homens. Exato. E Davi é esse coração segundo Deus, né? Que é um coração especialmente arrependido, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas. A gente é cheio demais de vitórias, enquanto, se você for para a Bíblia literariamente, ela também é um livro que canta muitas dores, muitas derrotas temporárias que abarcam a esperança futura. Então, há um compositor no Canadá chamado Brian Doerksen, que ele que escreveu Vem Esta é a Hora. Sim. Ele fez uma música chamada How Long, que é: Senhor, por quanto tempo eu ainda esperarei? Por quanto tempo eu ainda chorarei? Por quanto tempo meus ossos ficarão secos esperando pela tua resposta? O Salmo 40 também, que acho que o YouTube também tem. Exatamente. Aí ele faz toda a canção sobre a dor e sobre a sequidão, de dizer: Senhor, vem, mas eu sei que um dia o Senhor vem e vai pleitear a minha causa. Um dia o Senhor vem e vai... Isso é a humanidade e a realidade da Escritura. Essa tendência do evangelho de vitória hoje, ela é errada em todas as instâncias. Ela não representa a Bíblia, que a Bíblia não tem só vitória, ela tem a vitória final, mas várias lutas pelo meio do caminho, vários dias de desencorajamento. E eu, conversando com a minha esposa, a gente passando épocas muito difíceis na vida, aí uma vez a gente conversando, a gente disse: isso foi porque nós fizemos uma oração, e a nossa oração foi: Senhor, que os nossos filhos sejam mais piedosos do que nós fomos. Só que nossos filhos só serão piedosos se vermos como nós, que somos pais, reagimos aos dias difíceis da vida. Se nós buscamos o Senhor, nossos filhos nos verão buscar o Senhor. E nossos filhos serão piedosos para que, quando os dias difíceis acontecerem com eles, eles saberem o que fazer porque os pais deles fizeram. Por isso que aquele pai e aquela mãe que ficam orando para não ter dificuldades na vida, não ter dificuldades no casamento, para os filhos deles não os verem passar dificuldade, eles estão amputando os filhos tanto da Escritura na sua inteireza quanto da realidade, porque isso não é vida real. Na vida real nós teremos. E essa coisa da realidade é o que torna, às vezes, né? Porque quando alguém diz assim, que eu tinha dito há pouco, né, que muitas pessoas têm dificuldade em entender que a Bíblia é um livro, que são vários livros literários, né? As pessoas dizem: não, porque literatura é fantasia, é ficção. E, na verdade, o papel da literatura também é esse, mas é muito outro, que é mostrar a realidade, né? Então, se a gente entende e percebe isso, a gente vai entender que a Bíblia, se você consegue se relacionar com a Bíblia entendendo o seu papel literário, você vai entender que, na verdade, na Bíblia você vai encontrar a realidade e não uma historinha de sucesso de alguém, né? Não, exatamente. Você vai encontrar a realidade. Você vai encontrar biografias, histórias reais, e você vai encontrar histórias que a gente chamaria de ficção, ou seja, que dentro dessa ficção há tanto ou mais realidade que uma história real. Um exemplo de biografia clássico é a história de José. A história de José é maravilhosa, tanto que representa, a gente chama na teologia de uma tipologia de Cristo, ou seja, aquele que desceu para depois subir ao mais alto lugar, que é o elemento tipológico. Você vai ter de Moisés tirado das águas, você vai ter a beleza e a força e a dureza das pragas do Egito. Porque, por exemplo, quando
os finais, né? Uma das belezas, por exemplo, na relação lá em Êxodo, é que os filhos, o faraó estava mexendo com Israel. O rei do Egito estava mexendo com Israel. E Israel era chamado de primogênito, meu primogênito, Israel, meu primogênito. Então Deus julga o Egito dizendo: vocês mexeram no meu primogênito, eu vou mexer nos primogênitos de vocês. Vocês afogaram meus primogênitos, eu afogarei vocês. Porque, se você se lembra, a punição sobre os bebês israelitas era pegá-los e levá-los ao rio e afogá-los. Por isso Moisés é tão importante, porque ele é tirado do rio e depois os carros e os cavalos de Faraó são afogados. Ou seja, Deus faz um fechamento completo na história, na narrativa do Êxodo, dizendo: olha, vocês estão vendo? Não brinquem com os meus primogênitos. Vocês afogaram meus primogênitos, os campeões de vocês, os primogênitos de vocês se perderão também. E o Evangelho de Mateus, ele faz até uma releitura dessa história do Êxodo de Moisés, né? Em toda a forma como Mateus ele vai estruturar o seu evangelho, ele sempre tem esses paralelos lá, né? Em Jesus, ao sair da água, já ir para o deserto, e de sair do deserto, subir no monte, revivendo a história de Moisés no Êxodo, e né? as referências, né? Do Egito chamei meu filho. Sim. Então você tem esse aspecto, porque Jesus também vai cumprir a profecia de Moisés, que é: depois de mim haverá um profeta que é o profeta que havia de vir, né? Que João Batista pergunta depois: você é o profeta que haveria de vir? Mas essa é a parte real. E a parte ficcional, onde é que ela tem, aonde ela nos fala da realidade? Um exemplo é a história do bom samaritano. A história do bom samaritano, ela é aquilo que a gente chama de ficção. Conta-se, ou do semeador, conta-se a história de alguém que se fez algo, mas essa história tem um cunho de realidade tão séria que ela em si carrega o germe de toda a estrutura bíblica. A parábola do semeador, ela tem elementos que carregam toda a estrutura. Eu costumo lembrar para as pessoas o seguinte, para a gente ver como literariamente a Bíblia cresce aos nossos olhos. Você tem na Bíblia 2 exílios, ou seja, 2 escravidões. A primeira escravidão, o primeiro exílio do Egito. A segunda escravidão, a de Babilônia. Você descobre que Babilônia chega a ser pior do que o Egito. Por quê? Porque quando eles voltam de Babilônia, volta só um remanescente, porque grande parte preferiu ficar lá. Aí a pergunta literária que você faz: o que fez com que essas pessoas preferissem ficar em Babilônia do que voltar para a terra? Aí, se você analisa Babilônia e Egito em toda a sua situação, é que o Egito ele é a terra da grandiosidade, dos grandes monumentos, do trabalho incessante, continuem fazendo tijolos, da falta de descanso, cadê o dia para santificar ao Senhor, do trabalho constante. Isso é absolutamente uma das nossas escravidões modernas. Uma das nossas escravidões modernas é o trabalho incessante, constante, no qual nós não sabemos descansar. E o povo de Israel sempre lidou com isso, tanto que Amós ele vai dizer: olha, cuidado com vocês que ficam durante os sábados e as festas santas, pensando: quando é que acaba este sábado, quando é que acaba esta festa santa, porque eu quero colocar logo meu comércio para abrir. Aplique isso para hoje. Você tem as pessoas no culto, em vez de estarem anotando a pregação, em vez de estarem envolvidas no culto, elas estão fazendo um checklist do que elas vão fazer na segunda-feira. Uhum. Elas estão vivendo o pecado de Amós, que é um pecado da nossa época, porque na nossa época, olha como a Bíblia é fortemente real na sua estrutura. Na nossa época, a gente não consegue viver o momento. A gente está aqui pensando no que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu chego para os meus alunos e digo: olha, vocês estão bem aqui. Isso aqui é uma aula de 3º ano, 2º ano, 1º ano, mas você já está em casa na sua cabeça. Você já está pensando o que você vai comer, o que você vai fazer à tarde. Você não consegue viver o momento. E quando você estiver lá, você já vai estar pensando na outra coisa. E isso é veneno, essa produtividade para o futuro, isso é veneno para o dia do Senhor. Por isso que no dia do Senhor, nós somos chamados a nos resguardar para a meditação. Para nem deixar nossa mente divagar com coisas que não são edificantes. Simplesmente focar. Criar o grandioso, maravilhoso e divino hábito do foco. Só que isso tem mais perigo ainda, porque nós temos um outro exílio, que é a Babilônia. E a Babilônia é a terra do prazer.
Da distração. Da distração, da alegria de ter o bom e do melhor. De um lado tu tem a produtividade, do outro lado tu tem o prazer. Aí quando você vai lá para a parábola do semeador, fala que quando uma semente cai entre arbustos, entre espinhos, na medida que ela cresce, os espinhos crescem com ela. Eu acho essa expressão maravilhosa, com ela, e a sufocam. E aí Jesus, quando vai explicar, diz, são as preocupações, produtividade, ação e os prazeres da vida a sufocam. Ou seja, aquilo que eu comentei sobre como nós prosperamos, as gerações prosperam com o Evangelho, com a melhoria da educação, contudo, também luta contra nós, se nós, no meio desse crescimento, esquecermos do Deus que nos permitiu ter o conhecimento. Por isso que eu não posso ser apenas um professor de literatura, eu não posso apenas ser um professor de música. Eu preciso entender que começa com Deus e termina com Deus. Bora puxar o Maltos para a gente saber um pouquinho de quando entra a literatura na vida dele. Tô curioso. Ele vai embora. E eu sou muito assim também, Maltos, né? A gente se empolga. Faz uma pergunta pessoal sobre mim, né? A gente entra no assunto, o assunto que interessa, né? Que interessa a gente. Cara, como eu sou o mais jovem de todos os meus irmãos, eu sou o caçula, eu tive acesso a todos os livros deles. Então, a minha lembrança de infância é lendo tudo. E aí vem a beleza da imaginação. A partir do momento que você coloca a imaginação na mente de uma criança, eu digo assim, você só entende um texto quando você o visualiza dentro da sua mente. Isso é imaginação. Sim. Isso é imaginação. Se você só entende um poema quando você o visualiza na sua mente. Então, quando, por exemplo, está o Carlos Drummond de Andrade dizendo assim, o homem por trás dos óculos e do bigode é sério, quase não tem amigos, o homem por trás dos óculos e do bigode. Então você chega e diz assim, o homem por trás dos óculos e do bigode não quase tem amigos. Os óculos e bigode, ele está brincando com a ideia daquela máscara de carnaval do Groucho Marx, que é o óculos e o bigode. Mas ele está dizendo, o homem que se esconde por detrás dos óculos e do bigode. O homem que tem o rosto social, mas que fica sério, que é tímido demais. Então ele se expõe sem se expor, avisando para todo mundo que ele está usando uma máscara. Então, quando você consegue visualizar isso fica muito mais forte, isso fica muito mais interessante. E como tu vivencia isso também, né? O C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele diz que a pessoa que lê, ela vive 1000 vidas antes de morrer, né? Esse imaginário te proporciona isso. Com certeza. E enriquece. Te dá uma visão, por exemplo, ele te dá a percepção do que sentir. Se existe Eita, aí sei que vocês me chamaram para cá para falar, mas aí vem um problema. Eu vou fazer um alerta aqui, já falamos sobre as redes sociais, vou fazer um outro alerta. E esse para a gente entender que é um processo sério. A leitura ela é tão essencial na infância, porque ela nos ensina a sentir. Então, se você leu direito, você se angustiou, você se emocionou, eu brinco dizendo que você leu o livro assim, depois leu o livro de lado, depois leu o livro deitado, depois leu o livro de costas, sua mãe já chamou para almoçar 3 vezes, você ainda não foi, dizendo só terminar essa página aqui. Assim você lê direito, você está passando pelo processo catártico de inserir-se, de estar lá, vivendo aquilo. Se você tira isso do jovem e começa a dar para ele dados, o que está acontecendo no conflito Rússia e Ucrânia, o que está acontecendo aqui, começa a dar para ele elementos, sem ele ter ido para a narrativa, você está construindo muito cérebro e pouco coração. Ou eu digo que nós estamos construindo gênios psicopatas. No sentido, eu sei que a psicopatia, tecnicamente, é um processo que a pessoa nasce com aquilo, mas eu estou dizendo nós criamos gênios sem empatia. Uma pessoa dessensibilizada, né? Dessensibilizada. E aí você não se espanta com o fato de inúmeros profissionais geniais estarem cometendo horrores morais, médicos,
advogados cometendo horrores morais. Por quê? Porque eles são profundamente geniais na hora de fazer um concurso, de botar uma prova, defender uma questão diante do júri. Mas quando você procura, cadê o homem por detrás disso? Ele não foi construído, ele não foi criado, porque ele não pegou a narrativa. Vamos transformar isso na nossa leitura da Bíblia. O que você acha de uma igreja que ama as regras de Paulo do Novo Testamento? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, mas rejeita as histórias do Antigo Testamento. Rejeita ver o caminho de Deus na graça em cada uma das coisas do Antigo Testamento. As brigas de Jacó com Esaú, o fato de que Jacó era um pai omisso, foi um pai omisso em vários momentos, fazendo preferência tão clara a José e não aos irmãos dele. Como era aquela família se estruturava daquele jeito. Então, aquilo dali deixa de existir na mente da pessoa. Por isso, eu sou um profundo crítico do sistema educacional brasileiro, especialmente daquilo que é chamado de Enem. O Enem é uma criação espúria. O Enem é uma prova governamental, podia ser refeita. Aqui dá um corte, viu? Aqui vai dar um corte. O Enem é uma prova que podia ser refeita. O Enem podia privilegiar os aspectos da imaginação, mas o Enem quer saber se você tem gênios, não quer saber técnicos, não se você tem pessoas que conseguem sentir, amar e serem minimamente sociáveis. Maltos, eu acho que isso tem muito a ver com o espírito da nossa época, de que tudo para que eu vou estudar, por exemplo, logaritmos? No que isso vai servir na minha vida? Né? É tudo muito prático. O que não serve de prático do teu dia a dia, isso é descartado logo, né? Então, daí você despreza a literatura, despreza o desenvolvimento criativo, né? Porque o que isso vai me servir na hora de eu passar no Enem, né? Exatamente. Para que eu vou saber poesia? Para que eu vou memorizar Manuel Bandeira? Um dos poemas visualmente mais bonitos que o Manuel Bandeira já escreveu, um poema chamado Profundamente. E aí ele arrebenta com todo mundo com um verbo só, o poder de uma boa palavra. Quando ele chega e diz assim: quando eu tinha 6 anos de idade, eu dormi na noite de São João. Quando eu acordei no meio da noite, todo mundo já tinha ido dormir, um balão voava lá no final, um trem passava. Onde estavam todos? Onde estavam todos que até ainda agora riam, brincavam? Estavam todos deitados, estavam todos dormindo profundamente. Aí tem uma estanza, que é aquela paradinha, aí ele diz assim: hoje não ouço mais as vozes daquela época. Mamãe, papai, Nhonhô Tomásio, onde estão todos? Estão todos deitados, estão todos dormindo profundamente. A pequena mudança de um verbo do tempo passado para o tempo presente já faz com que deitados, dormindo e profundamente signifiquem coisas completamente diferentes do que significavam na primeira fase. A Bíblia tem essa riqueza. Sim. A poesia também. Então, quando a pessoa não consegue ver mais isso, por causa da praticidade, aí eu vou te dizer uma coisa, ela começa a dizer que essas coisas são inúteis. E a primeira coisa que uma sociedade que começa a achar o belo inútil é que essa sociedade começa a matar bebês. Porque bebês são belos, mas são inúteis. A gente sempre pensa nos extremos, né? Uhum. De algum modo, por exemplo, o nazismo foi isso, Exatamente. Né? Na verdade, o nazismo foi a própria loucura por uma forma de beleza que rejeitasse qualquer humanidade. O nazismo é a rejeição da humanidade. E aí você tem isso. Por isso que o nazismo também rejeita Deus. Porque Deus não precisa ser útil para ser Deus. Úteis são uns... Se eu te chamar de uma pessoa útil, você pode dar na minha cara, porque úteis são instrumentos, úteis são ferramentas. Um copo é útil. Não, uma pessoa, ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é maravilhosa por existir. Exatamente. Aí, por isso que as pessoas chegam para você com tantas dores na igreja e elas precisam ser lembradas dessa força que a Escritura tem. Por quê? Porque a pessoa chega na igreja dizendo: eu quero ser alguém, que significa basicamente: eu quero saber a minha utilidade nesse mundo. E você diz para ela: não,
Quando Deus decretou teu nome antes da existência do tempo e do universo, você ali já era alguém. Você já era considerado maravilhoso e amado. Pronto. Que coisa mais curadora do que isso? É intrínseco. É? Isso está muito no campo da narrativa, né, de algum modo. Exatamente. Aí transforma a Bíblia no livro, um livro de autoajuda mesmo, né? Exatamente. No Aí manual. você vai encontrar ele ali, a Bíblia foi escrita por um empreendedor de palco qualquer, né? E tem um palavrão no título dela, e aí você transforma a Bíblia nisso, né? Infelizmente. Aí. Eu acho que, se não me engano, é o Tim Keller, que ele fala que, falando sobre o secularismo, né, que o secularismo ele não é tirar Deus da jogada, né, mas ele é usar Deus desse jeito, para os teus fins, né, usar Deus, usar a Bíblia, usar a igreja para o teu próprio benefício, né. Deus está até lá, mas é para te servir do jeito que tu quer. Eu gosto muito das expressões que a própria Bíblia usa. A Bíblia diz, aquele que tem fome, aquele que tem sede. E diz, aquele que tem sede, vinde e beba dessas águas cristalinas. Ou seja, primeiro, a percepção de que você é carente daquilo, percepção de que aquilo pode encher você, pode renovar você de uma maneira paralela, metafórica, de como a água faz. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem pessoas nessa forma pós-moderna que dissecam a Bíblia. Podem pegar pedaço, gramática, página a página. Só que dissecar se faz com o corpo morto. Não se faz com algo vivo. Muito bom. Então, para nós, não é válido dissecar a Bíblia. Para nós, é válido sentar e lutar com a Bíblia, por exemplo. E pegar os textos difíceis, textos chamados difíceis, e fazer aquilo que um próprio pregador puritano dizia. Quando eu fui ler a Bíblia, Spurgeon também dizia isso, encontrei vários erros, todos eles em mim. Então, permitir com que o diálogo, porque a função literária do texto é dialogar contigo. Ele chegue, alcance e comova e transforme e abra a mente. Eu acho que alguém até parafraseou essa frase dizendo: quando eu leio a Bíblia me lê. Exato, exatamente. E chegar a conclusões brutais. A Bíblia, por ser realista, ela chega a conclusões brutais. Eu estava conversando com o pastor essa semana e cheguei para ele meu mais novo insight com relação a isso é que eu simplesmente entendi, tendo filhos já adolescentes, tendo 20 anos de casamento, que você pode ter com muita dificuldade viver bem um casamento não cristão, mas é impossível viver um casamento cristão. Por isso que você precisa de Deus. O casamento cristão e a criação de filhos piedosos são duas tarefas impossíveis. Por quê? Porque nas duas Deus tem que estar no meio. Senão, se fosse possível para ti, seria um casamento feito nas tuas próprias forças. Você não pode converter seus filhos. Por isso que criar filhos piedosos é impossível. É o que Jesus diz lá após o jovem rico sair, né? Mas é impossível, né? É impossível. Viver como Ele nos chamou para viver em nosso casamento, em nossa criação de filhos, na nossa vida profissional, como crentes verdadeiros, é impossível. Por que se torna possível? Se torna possível porque nós temos um Deus que todo dia derrama graça e misericórdia e nos fortalece e às vezes até nos carrega quando não aguentamos mais, para que a glória seja dele e não nossa. Por que isso é um horror para a nossa mente moderna? Porque nós amamos segurar a glória para nós. E nós amamos manter e dizer, não, mas eu posso fazer. Você não pode fazer. E o pior disso é que isso mata a pessoa. Um pregador canadense chamado Dan Wilt, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz que glória é que nem radiação. Se você segurar muito, muito tempo, ela vai te matar. Você tem que dar glória a quem aguenta receber glória. Eu acho que essa reflexão é muito da própria história da Bíblia, né? Assim, Deus ele entrega a lei lá no Sinai. E aí a gente pensa, se você tem uma leitura apressada, que ali Deus está dando a lei, ali tudo vai se resolver. Deus deu a lei, acabou. A gente tem uma Constituição, esse povo vai ser feliz, né?
tá tudo bem agora, mas a gente vai aprendendo que nada dá certo, na verdade quase nada vai dando certo ali, eles vão cometendo erros após erros e claro, a graça de Deus agindo, e a ponto de que essa lei vai mostrando que eles não conseguem cumprir ela de jeito nenhum. Ela não foi dada, Deus não deu ela sabendo que eles cumpririam, na verdade sabendo que eles descumpririam, né, e aquilo vai ser revelado a ponto de vir Jesus na plenitude dos tempos, e Jesus o próprio, e vai mostrar mais uma vez, olha, que esse caminho, que é o caminho apropriado para o ser humano, vocês não conseguem, nunca vão conseguir, somente eu posso fazer. E vocês farão se fizerem comigo. Exatamente. Esse é o grande chamado. E se fizerem em comunidade. Tanto que o chamado básico que está em Adão foi chamado para a comunidade. Por isso que Deus cria Eva. Deus não cria Eva simplesmente porque Adão estava só. Deus cria Eva não como companheira de Adão. Deus cria Eva como auxiliadora idônea. Ou seja, não é tanto para as necessidades dele, é para as necessidades da obra que tinha sido dada a ele. É um dos maiores problemas do nosso romantismo ao lermos a Bíblia. Porque no nosso romantismo, ao lermos a Bíblia, nós lemos assim: então o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí a gente fecha bem aqui e diz: viu, a função do casamento é serem os dois uma só carne. Não, a função do casamento é se tornarem uma só carne para cumprir o que Deus havia ordenado, que é crescei-vos e multiplicai-vos, cuidai, governai. Todos os mandatos são cumpridos por meio dos dois serem uma só carne, mas ele não é o fim. Se ele virar o fim, você tem um romantismo, você tem um casal fechado em si, achando que eles são o objetivo do casamento. E um ídolo, portanto. E um ídolo, portanto. Exatamente. Essa mania humana de transformar coisas boas, né, que Deus deu em coisas para a sua própria condenação, né? Exatamente. Exatamente. Bom, moço, a gente vinha conversando lá mais atrás sobre essa relação e como a literatura de algum modo sempre fez parte da tua vida. Eu queria voltar nisso perguntando, porque, claro, a gente está aqui diante de ti, a gente sabe que você, de algum modo, se envolve com o empreendimento intelectual, né? Isso faz parte da sua vida, a sua biografia está envolvida com isso. Você citou, né, que foi um dos primeiros da sua família a fazer mestrado, a estar envolvido mais na academia. Como que é isso, sendo um cristão, vivenciar isso? E eu penso assim, como é que existe alguma tensão? Porque, por exemplo, o crente tem a Bíblia, né, e a Bíblia é a sua regra de fé e prática, a Bíblia é o livro dos livros, né? Tem até uma frase de um teólogo que diz assim, que você deveria ir a todos os livros, mas sempre retornar à Bíblia, algo dessa natureza. Mas alguém que está envolvido com a literatura é alguém que está indo aos muitos livros. Como é que é essa relação? Como é que isso se dá? Ou você hoje não está muito da literatura e mais apenas no livro dos livros? Porque essa é muitas vezes a atenção de muitas pessoas. Como é que... Só para contextualizar, uma vez eu fui buscar um pregador na minha antiga igreja, né? Ele veio dos Estados Unidos e ia pregar lá. Aí, na conversa ali, para puxar assunto, e aí, o que tu gosta de ler e tal? Aí ele, só leio a Bíblia. É por aí, Maltz? Olha, eu responderia para esse pregador com uma mensagem pregada há mais de 200 anos atrás pelo John Wesley, quando ele encontrou alguns pregadores, na época se chamavam de entusiastas, pregadores que viviam debaixo da ação do Espírito, aquela coisa. E ele diz: alguns desses entusiastas dizem que só precisam da Bíblia. Que coisa interessante, como eles são maiores do que o apóstolo Paulo, que disse: traga meus livros. Ou seja, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, apóstolo, ele destaca carta, a escritura, né? Mas ele fala de outros. Mas ele diz: traga por favor os meus livros, preciso deles. Enquanto você chega para a pessoa e diz: não, a única coisa que eu preciso é a Bíblia.
Isso é muito complicado. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso nunca vai deixar de ser. Se nós escolhermos outra coisa pela qual basearmos nossa vida, estaremos pecando. Mas os outros livros, eles servem para nós termos um padrão, por exemplo, das ações humanas, de perceber como o homem é em toda a sua, no elemento, por exemplo, da imagem de Deus. Quando você lê todo o cuidado que Deus mostra em algumas literaturas e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que ele é enquanto homem caído. As nossas invejas, as nossas pequenezes, nossos elementos estão todos lá. Para a gente entender, por exemplo, como é interessante isso. Fazer um paralelo da Bíblia com um livro de literatura para vocês verem como as coisas ficam lindas se você faz esse padrão. Na Guerra Antiga, os povos ficavam um de frente para o outro, né, aqueles que iam lutar. E quem deveria ir para frente e lutar um contra o outro em nome do seu povo eram os reis. Então, uma das coisas que o rei tinha que fazer era lutar com o seu povo. Davi era esse tipo de rei, por exemplo. Só que, obviamente, quando os reis tiveram o poder, né, deixaram de ser apenas reis tribais, digamos assim, eles começaram a contratar mercenários para lutarem no lugar deles. Para que esses mercenários não ficassem só com o nome de mercenários, várias literaturas chamaram esses mercenários de heróis. Então, você tem dois casos que são muito claros e muito parecidos. Você tem num livro chamado A Ilíada, que é a Guerra de Troia, em Ilion, a esposa de um jovem, de um rei já mais velho. Então, sempre aquela coisa do casamento que não deveria ter acontecido, que é Helena, a esposa de Menelau. Ela é seduzida, ou, na verdade ele se apaixona, segundo uma visão mais moderna, por Paris, e fogem. Menelau fica louco de ciúme, desonrado, não é só o ciúme, a desonra naquela época valia muito, e aí chama Agamenon descobre que é bom para, olha o elemento político aí, que é bom para unir os aqueus naquela luta, e bota todo mundo em cima da dor do irmão. Gente boa esse. E para não perder, ele contrata o maior mercenário da época, Aquiles. Aquiles foi contratado para a guerra para não perder. Aquiles é o imbatível, Aquiles não tem como machucar, Aquiles tem o corpo fechado, como é que nós vamos perder? Aí acontece algo muito interessante. Isso mostra como o Menelau é baixo, como ele é pequeno, como ele mesmo tendo sido desonrado na sua honra pessoal do cara ter roubado a esposa dele, ele não vai lutar, ele contrata outro. Que cabra ruim é esse? Vamos dizer assim no Nordeste. Que cabra é esse que não luta pela própria honra dele? Só que comenta assim, do outro lado você tem covardia, né? Exato, e do outro lado é outro covarde, porque é Paris. Que também é um covarde, porque roubou a mulher do cara na casa do cara. E pede pro pai dele resolver. E pede pro pai dele resolver, que é um velho. Aí o irmão dele, chamado do mais nobre entre os homens, Heitor, desce como rei que é para lutar contra aqueles, mesmo sabendo que vai morrer. Sabendo da sua inferioridade, sabendo mesmo assim. Que vai morrer. Só que ele não luta contra Aquiles. Ele luta contra o sobrinho de Aquiles, o Patroclo, que está usando a armadura de Aquiles. E vence. E achou que venceu Aquiles. Quando você vai para a Bíblia, você encontra a mesma coisa. Os israelitas de um lado, os filisteus do outro. O rei filisteu contrata um mercenário. O nome desse mercenário? Golias. Saul manda um edito dizendo que dá metade do reino se ele conseguir uma pessoa que lute por ele. Davi vai lutar por ele. O que Saul oferece para Davi? A armadura dele. A armadura. Para que todo mundo ache que quem está lutando ali Saul. É Saul. Quando Davi, sem armadura, sem nada, de peito aberto, digamos assim, mata Golias. E detalhe, vem os filisteus são os primeiros grandes guerreiros do ferro, dos carros de ferro, da espada de ferro. Tanto que em Gideão, quando eles dominam, eles não permitem que os israelitas tenham nem arado, tenham nem enforcado
não tenho nada de ferro, porque só eles podem ter o domínio do ferro. Ele pega, derruba Golias com uma funda e mata Golias com a própria espada. Ou seja, aquilo que é a glória do filisteu passa a ser a morte dele. Então você tem todo esse processo, você tem duas literaturas semi-paralelas mostrando como Saul já é colocado como um rei pequeno, como o rei filisteu já é visto como alguém pequeno, e como tanto Heitor quanto Davi se sobressaem. E isso mostra como a Bíblia pode mostrar para nós como os antigos pensavam, e as noções de honra, de nobreza, de não mentir. Porque você vê uma teia de mentiras para todos os lados, e você vê o homem de Deus andando sem mentira. Vou lutar contigo em nome do Senhor. E o que tu está dizendo para nós aqui hoje, para quem nos assiste, é uma análise muito boa. Eu nunca tinha ouvido, né? E pensando nisso, assim, então a própria leitura da Elida enriquece a nossa imaginação na leitura bíblica, né? Sim. Então, assim, acho que a próxima vez que a gente for ler agora esse texto, os textos de 1 Samuel, 2 Samuel, todos os textos que falam dos reinados, enfim, a gente pode dramatizá-lo de forma muito mais apropriada, né? E certas partes começam a fazer mais sentido. Há um livro maravilhoso vendido no Brasil chamado Jovens Polacas, de uma judia chamada Esther Langman. Ela estava andando no cemitério de São Paulo e ela se impressionou do cemitério das polacas ser tão bonito. O que eram polacas? Eram prostitutas judias aqui no Brasil. E esse cemitério tinha mármores belos, belíssimos. Aí ela descobriu que o quê? Que essa menina era seduzida lá na Europa, Ucrânia, onde hoje é a Ucrânia, a Balcãs, e fugia de casa, que era coisa muito comum naquela época. Nessa hora, o pai dela fazia um funeral de caixão fechado, com o nome dela, e a enterrava no cemitério com o nome dela. Então ela sabia, quando ela fugia de casa, que ela não podia voltar. Que o pai dela olharia para ela e dizia: quem é você? Sou sua filha. Não, minha filha está enterrada. O caixão dela está lá, está tudo lá. Então ela não voltava mais. Por isso que elas eram escolhidas. E quando chegasse aqui, ela só tinha uma chance de sair da prostituição. Era contratar, porque os judeus aqui também não falavam com ela por ser prostituta. Era contratar um casamento, pagar alguém para casar com ela. Então ela juntava dinheiro a vida toda para conseguir essa possibilidade, porque aí ela mudaria de nome e seria aceita mais uma vez na sociedade. Aí vem uma prostituta com um vidro de nardo puro, de profundo valor, e quebra e unta, né, unge Jesus com aquele nardo puro. Ela simplesmente está jogando toda a possibilidade de futuro dela fora. Aquilo dali é a aposentadoria dela, aquilo dali é a possibilidade dela casar com alguém, aquilo dali é a possibilidade dela sair da prostituição, aquela é a possibilidade de tudo. A possibilidade de redenção. De redenção de tudo. Aí Jesus dá uma palavra para ela, nos 3 evangelhos a mesma palavra. Jesus diz: por onde esse evangelho for pregado, essa mulher será conhecida. Glória a Deus. Ou seja, ela não vai ser esquecida. Ela não será esquecida, como muitas outras foram. Ela pode não ter tido família, ela pode não ter redimido o nome dela por meio de um casamento, mas ela será lembrada até o fim. E isso mostra, esse compromisso com a literatura, mostra que isso para o cristão é um compromisso com a própria Escritura, né? De você consegui-la compreender melhor, né? Jesus mesmo diz que quando ele é desafiado lá pelos fariseus acerca de qual o maior dos mandamentos, ele fala: amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu da tua mente, né, de todo o teu intelecto. E é um compromisso que ele parece que está se perdendo, né, no meio da igreja. Tu tem essa percepção de que as pessoas estão menos engajadas em crescer intelectualmente para compreender melhor a Escritura? Isso é uma situação tão complicada, porque nós sofremos essa crise até mesmo nas músicas que nós cantamos. O Adson vai ter essa crise como nosso ministro de louvor, entre o que está tocando hoje e o que realmente pode encher tanto o coração quanto a mente das pessoas. Porque fazer um acorde bonito que vá fazer alguém chorar, ou dar um arrepio, ou ter alguma resposta emocional / física, isso é uma coisa. Mas fazer a pessoa, por meio da música,
perceber a glória de um Deus que pelos olhos da nossa fé, os olhos da imaginação você consegue ver, então aí Que é a você poesia, tem, portanto. que é o elemento poético, aí você tem. Quando você, por exemplo, caso as pessoas que estão nos assistindo, caso você não conheça, vá hoje no YouTube, assim que terminar aqui, e procure Estênio Márcio. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho. E aí depois, minha vida é obra de tapeçaria. Ou seja, é o processo todo da construção da tapeçaria. E aí você tem a poesia sendo usada para isso. O fim de tarde no portão, ou quando ele diz assim, descansa mestre, a casa é tua, já tranquei porta e janela para a rua. Aí ele assim, dormiu, me deixou me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Qual era, mestre, esse sonho teu? Sonhas como um homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na cruz, na luz, ou sonhas com a cruz? Então, eu tenho que me segurar para não me emocionar, porque isso é um próprio jogo da imaginação. E o uso de antinomias, o uso de antíteses, o presente, né? Passado. Não, isso é um recurso maravilhoso. Tecnistas que vão achar que isso é... Ah, não, mas isso não está na Bíblia. É o mundo entrando no mundo. Não tem... Aí... Mas um dia eu vi meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi. Isso é poético, só se entende poeticamente. Ninguém se esconder em Jesus não pode ser algo literal. Você se esconde num lugar fechado, é um lugar. Mas nós entendemos que Jesus é, sim, aquele que nos guarda. E aí você tem. E a literatura poética, ela está presente na Bíblia em vários momentos, né? Com uma beleza assim. Nós servimos a um Deus que é um Deus poeta, né? Com certeza, e nós precisamos ser poéticos, até mesmo para falar com as pessoas, porque a nossa mente precisa. Você pega, por exemplo, o Peregrino. Que coisa mais poética que o Peregrino? As imagens, a imagística do Peregrino é puro Shakespeare. É a mesma categoria de criação. Quando você pega as cartas do Samuel Rutherford, eu estava falando para minha filha hoje. O Shakespeare e o John Bunyan, acho que deve ser uns 100 O Shakespeare anos é um pouco menos, um pouco menos. O Shakespeare já pegou a sociedade elizabetana, mas o Shakespeare foi muito longa a produção dele. Então ele pega tanto o classicismo como o maneirismo e chega até o barroco na última obra dele, que é A Tempestade. E aí ele já está no limite do barroco. Cervantes já está escrevendo Don Quixote. Camões já morreu, já tinha escrito os Lusíadas em 1600, 1580. 1610, 1612 já é toda a Revolução Puritana. Então, poucos anos. Então, quando você encontra esses caras, Samuel Rutherford, eu estava comentando com a minha filha, dizendo assim, filha, ele escreveu várias cartas para os membros da igreja dele porque estava tendo uma praga. Eu li muito na época do Covid. E teve uma das moças lá, das senhoras da igreja dele, que perdeu 4 filhos. E, claro, despencou, né? E numa das cartas mais bonitas ele diz assim, olha, cada dia não é um dia mais sem eles, é um dia mais próximo para reencontrar com eles. Está mais próximo o dia do reencontro do que maior o dia da partida. Então, quando você... Aí isso é o quê? É uma mente voltada para Deus e pensando, não, coisa diferente aqui. Muito bom. E aí? Tem muita coisa que eu encho pra Nós estamos em quanto tempo já? Temos 1 hora de episódio. 1h10, mas 1h10. Mas esses 10 minutos de... Isso, não. Pronto, vocês já estão na decisão de nunca mais vir, já. Não, isso vai voltar muitas vezes aí, mano. Eu acho que a gente poderia, para finalizar, a gente ir para um sentido de como que o cristão pode elencar suas literaturas, né? E a gente pedir dicas. Sim. Quem quer começar também, né, que não... Que tipo de literatura dita secular, como que eu faço esse filtro e como escolher boas literaturas cristãs também. Ok. Mas ele tem que fazer a pergunta toda. Sim.
Bom, Maltz, a gente queria ouvir uma palavra sua sobre que livros um cristão deve ler. Na verdade, assim, essa lista seria infinita, mas que dicas você daria de leitura? O que convém e não convém? Eu acho que essa pergunta também é muito importante. Tem 2 perguntas já aí. Porque, então, assim, tem um cara que é crente, ele quer ler o Albert Camus, ele quer ler o próprio Nietzsche. O que está à disposição do cristão e é apropriado ou não? Existe? Essa pergunta é válida ou não? Fala um pouco para a gente e dê dicas aí do que você entende. Existem... aí eu indico classes de pessoas. Porque também existem pessoas que foram chamadas no reino de Deus para estudar o mais profundo das relações humanas e ver isso pelo ponto de vista do reino. Por exemplo, eu estou lendo Susan Sontag agora e ela está me dando insights profundos de coisas que eu estou louco para dar uma palestra sobre isso. Não vai funcionar no podcast. É muito tire as crianças da sala, mas é essencial para nós entendermos do horror do que está acontecendo hoje. Então, ela foi brilhante naquilo. Então, tem algumas coisas que nós precisamos estudar, nós precisamos ler para entender isso. Nós precisamos ler um outro grupo de pessoas precisa ler para entender e ter respostas para aquilo. Não tem problema de ler Nietzsche, não tem problema de ler Camus, não tem problema de ler Derrida, contanto que você entenda que existem antídotos para aquilo. Você precisa ler pessoas também que te respondam aqueles questionamentos. Então, cada vez, por exemplo, que eu ouço pessoas chegando para mim dizendo assim, Jesus nunca existiu, eu vou para os caras que buscaram mesmo Jesus, o Case for Christ e todos aqueles livros de pessoas, até mesmo de neo-ortodoxos, que nem... Muitos liberais, né? Até Contribuíram para isso. como Albert Schweitzer, que fizeram a pesquisa e disseram assim, tudo bem, nós não podemos concordar com Jesus assim, mas nós não podemos dizer que ele não existiu. É o Jesus histórico. Exatamente. Então, tem gente que vai precisar ter as respostas. Tem gente que vai para os assuntos mais difíceis, por exemplo, o fato de que nós estamos numa sociedade viciada e que alguém precisa gritar isso. Por exemplo, um exemplo de autor cristão que tinha essa tarefa na época dele era o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer ele dizia, nós estamos com esse problema. E nós precisamos urgentemente de pessoas que tenham a coragem de dizer isso para a nossa época. Por quê? Porque é muito fácil você dizer assim, não leia literatura moderna, não veja nada moderno. Mas o modernismo, ele surgiu não para mostrar beleza, ele surgiu como grito de uma sociedade doente. Então, quando você lê Oswald de Andrade, Mário de Andrade, quando você lê Breton, quando você lê Artaud, quando você lê os surrealistas, eles são o grito de uma sociedade doente. Mas essa sociedade ela precisa ser revelada também. A gente não pode ser defensor da sociedade, nós precisamos ser defensores da Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês verem como a coisa é bem mais pancada. Lima Barreto foi um escritor brasileiro. Na época de Machado de Assis, para o início, ele morreu em 1917. Machado de Assis morreu em 1907, se eu não me engano. Esquecido, sozinho, morreu de câncer. Muitos indicam que foi porque ele feria a própria boca, sendo ele epilético e estando viúvo. E o Lima Barreto, nessa época, já não participa em nada. Na verdade, Lima Barreto é colocado no hospício mais ou menos 17 e morre em 29 e não vê nada dos modernos. Ele tinha uma briga eterna com os modernos. Mas acontece algo, ele escreve um livro sobre a experiência dele no hospício, porque ele tem esquizofrenia. E ele tem uma das frases que coloca que quando ele foi caminhando pelo hospício, ele chega num prédio e descobre que aquele prédio está cheio de indigentes, de mendigos. E ele se espanta. Por que ele se espanta? Eu pensava que esse fosse um lugar para lunáticos, como os loucos eram chamados na época, os esquizofrênicos e outros eram chamados na época, um lugar para lunáticos. Mas eu descobri que esse é um lugar para os indesejáveis.
Qual é o nosso problema hoje? Vamos entender algo? Na nossa meta de produtividade, os nossos filhos se tornaram os nossos indesejáveis. Nós colocamos os nossos filhos 7 horas da manhã na escola para pegar às 5 horas da tarde. Isso quando você tem, né? Porque A escola virou um depósito de crianças. A escola virou não é responsabilidade minha, vire-se. Posso dizer para vocês, porque não só eu sei disso, como eu ouvi, eu estava lá quando uma diretora de um colégio de tempo integral disse para mim que um dos pais havia ligado para ela e perguntado por que o integral infantil não ia até no sábado, porque ele queria descansar. Meu Deus. Então, a escola virou um depósito. A questão não é educação, a questão são sistemas que vão para Brasília, e eu digo isso porque eu vi pessoas desses sistemas, não posso dizer o nome aqui porque a gente vai para o YouTube, que chegaram para mim dizendo, chegamos de Brasília, onde eu estava com fulano que é do sistema tal, fulano que é do sistema tal, fulano que é do sistema tal, e eu me perguntando, como um bom interpretador, o que esses sistemas, esses caras desses sistemas educacionais todos estavam fazendo em Brasília? O nome disso para qualquer pessoa que trabalha com direito, lobby. Pressionando o quê? Mais horas aula, mais tempo na escola, porque assim os materiais ficam maiores e mais caros. Não nos enganemos, isso é um mercado. E não nos enganemos, o governo faz conluio. E se os crentes não param e dizem assim, não, meu filho vai ser educado por mim, seu filho será educado pelo sistema da escola. Ele não será educado nas matérias, ele será educado pelo sistema. São duas coisas diferentes. Meu filho recebeu um material numa escola cristã. O homem nasce, cresce, se desenvolve e morre. Quando ele tinha 3 anos de idade, nasce, cresce, desenvolve e morre. E eu perguntei, reproduzir não é mais parte da natureza, não? E aí colocaram, pois o ser humano não, o ciclo da vida é nasce, cresce, se quiser se reproduz e morre. A primeira coisa que eu disse, ok, diga para o cachorro que se ele quiser ele se reproduz. Ou seja, nós estamos tornando a vida artificial. E isso é fugir da imagem e semelhança de Deus. E fugir do mandamento, crescei-vos e multiplicai-vos. E o problema é que você cria toda uma geração que vai ler a Bíblia a partir desses pressupostos, né? Exatamente. E se você não tiver pessoas cristãs que estão escrevendo, compondo, criando, né, para a cultura, porque acho que tem um livro do Pedro Dutti que ele fala sobre isso, que a gente lê a Bíblia a partir da nossa própria cultura, né? E se a gente não estiver influenciando a cultura, a gente está atrapalhando o evangelismo mais tarde, né? Sim, com certeza. É igual você pega a literatura inglesa do século XIX, era uma. Século XXI. Não dá nem para dizer que é o mesmo país, mas... Com certeza. Não, é um outro país, é uma outra coisa. É aquela coisa meio do... Nenhum homem toma banho, é Heráclito. Sim. Não dá para tomar banho no mesmo rio, na mesma água. Enfaticamente não é e nem tem como. Mas a gente... Se dizer que o Lima Barreto ele te coloca para pensar nessa situação. Exatamente, de que nós adoramos guardar, separar os indesejáveis. Em que isso é um problema para nós? Eu cheguei numa igreja em que as crianças eram separadas logo no início do culto dos seus pais. Elas não assistiam culto público. Um dos nossos costumes aqui é que no culto da manhã as crianças ficam até na mensagem, porque elas precisam aprender a cultuar, elas precisam aprender a estar com os pais, elas precisam aprender com os pais a perguntar, pai, qual foi a palavra que o pastor falou? A procurar na Bíblia, abrir a Bíblia junto com os pais. Se seu filho não está cantando, você vire para ele e diga, cante. Ah, mas ele não quer. Não existe querer, é uma ordem, cante ao Senhor. Nem todo dia eu quero cantar ao Senhor, mas Deus diz para mim, cante. E eu preciso entender, meu filho também, tem dias que ele não quer me obedecer, e eu digo para ele, obedeça. Bem que cada ordem de cantar na Bíblia não tem nenhuma que é convite ao canto. Todas são convocações. Uhum. Amanhã é sábado sagrado do Senhor, é dia do Senhor. Então não existe essa história de, não estou com vontade de ir para a igreja. A Bíblia não diz isso, sobre tua vontade ou minha vontade de querer ou não alguma coisa. A Bíblia fala que é um mandamento. Não deixemos de reunirmos, como é costume de alguns. Quando falo alguns,
e você tem esse costume, está dizendo que você não é da parte boa, não. Então, quando nós lemos com honestidade, aquela honestidade brutal que eu falei, nós vamos ver tanto a literatura quanto a Bíblia num prisma que nós vamos obedecer. Então, tem gente chamada a ver coisas mais pesadas, que nessas que eu estava falando, tipo do Lima Barreto. Tem gente que é chamada a ler coisas difíceis, que é só ler um Antídoto. Você vai ler Nietzsche, tudo bem, mas leia depois algum bom teólogo. Leia o próprio Tim Keller, leia Francis Schaeffer, leia... Tá? Eu gosto, mesmo o cara tendo algumas dificuldades com teologia, porque ninguém vai concordar completamente com a teologia do outro, isso daí não tem. Leia um Piper. O último livro do Piper é sobre Apocalipse, maravilhoso. E aí você vai para os clássicos. E cada época tem seus clássicos. Você vai ler Jane Austen, você vai ler Lucano, você vai ler Heródoto. Então, listas na internet tem as centenas. O que não falta é livro que a gente pode usar, não somente para entender melhor a escritura, como para nos tornarmos pessoas mais nobres, como também para termos alegria, de nos sentirmos bem, de aprendermos com um bom livro. E às vezes esses livros eles mostram para a gente, né, Maltos, uma realidade, a própria realidade espiritual, porque assim, a gente conta nos dedos os filmes, porque hoje acaba que o filme ele se tornou eu vou dizer algo aqui que é controverso, mas que ele ocupou o lugar do livro, o filme, né, nas conversas, e os filmes hoje eles mostram muito, por exemplo, um ser humano que ele não tem dimensão religiosa. Quantos filmes mostram a dimensão religiosa do homem? Sim. Pouquíssimos. Na verdade, é nem que não mostram, mas mostram uma religiosidade que é secularizada, né? Quando mostra um cara que é assim, é um babaca. Né? Quando mostra um crente, por exemplo, geralmente é um babaca. E aí eu lembro que um tempo desse, uns anos atrás, eu comprei o Moby Dick, né? E eu nunca tinha lido, não tinha referência muito a respeito do Moby Dick. Quando eu ia passando as páginas, lendo o livro, e eu percebi o quanto aquele protagonista ele estava envolvido em dilemas teológicos, em dilemas espirituais. Eu falei assim, caramba, nunca ninguém me disse que Moby Dick é um livro cristão. E Moby Dick não é um livro cristão. Não mas, na verdade, Moby Dick está cheio de reflexões que são reflexões teológicas. Né? Então, isso eu falei, caramba, eu não sabia disso, quantos não sabem disso e quantos não poderiam estar se valendo de leituras assim para, claro, para sua reflexão e, portanto, para sua edificação, né, posterior. Não há como fugir da escritura. A nossa sociedade ocidental, ela é criada em literatura, em arte, em cultura, em cima da escritura. Se você sai da escritura, você começa a interpretar errado. Caravaggio fez duas pinturas. Quem está assistindo aqui pode olhar depois no Google Imagens. Ele fez 2 pinturas sobre Mateus escrevendo o Evangelho. A primeira pintura foi rejeitada, a segunda foi aceita. Se eu te disser que mais da metade dos professores de arte vai errar, por que ela foi rejeitada? Eles vão dizer que foi por causa dos pés aparecendo ou que não era... Eles vão tentar encontrar uma razão técnica. Não tem repertório bíblico, né? Porque não tem repertório bíblico. A grande razão pela qual, já que era uma obra para a igreja, é que na primeira pintura o anjo está segurando a mão de Mateus enquanto se escreve. Na segunda pintura, Mateus está aqui e o anjo está em cima enquanto ele escreve. Para quem conhece, inspiração mecânica e inspiração dinâmica. Muito bom. Você olha, você já diz. Eu estava numa aula de história da arte, a professora mostrou dizendo, professor, isso daí não é questão de estética, não. Isso daí a igreja não aceitou porque quebra um princípio do cristianismo, que é a inspiração dinâmica em vez da mecânica. Ou seja, quando você entende a escritura, entende o elemento teológico, você interpreta o mundo e a história do mundo, de Shakespeare aos medievais, com um prisma muito mais interessante. E Maltos, pensando assim em uma pessoa que ainda não tem essa prática de leitura, esse hábito de ler, o que tu daria assim de dica prática para ela? Como começar? Por que livros?
Para quem... Aí, se a pessoa quer criar gosto por leitura... É um cristão que precisa começar a ler melhor. Gosto por leitura, evangelhos, narrativas do Velho Testamento. Ainda não pegar genealogia. Por enquanto. Depois ele vai descobrir coisas maravilhosas. Por exemplo, eu estava lendo sobre os heróis de Davi. E os heróis de Davi, você vai ter amonitas, você vai ter hititas, você vai ter... Todos eles são generais de Davi. E vai ter um comentário lá dizendo que quando as tribos se uniram a Davi, somente 3.000 da tribo de Saul se uniu a Davi. Por quê? Porque Saul, que nem Saddam Hussein, observem a realidade que nem Saddam Hussein fazia, se cercou para se proteger só daqueles que eram da mesma tribo, por estarem coligados em linhagem. Davi não. Davi era meritocrata. Não importava de onde a pessoa veio. Se lutava por ele, se lutava com afinco, podia se tornar um dos heróis dele. Mas o nível era lá em cima, porque a lista dos heróis entre os 3 lá primeiros, Joabe, Amazias e os outros, era lá em cima. E aí os outros todos tentavam alcançar aquela posição. Diz assim, pois ele era grande, mas não chegou entre os 3 mais. Ele era grande, mas não chegou. E aí aparece a outra lista. Ou seja, mesmo essas listas, elas têm muito a nos dizer. A de Davi mostra que Davi era um cara que olhava primeiro o coração do cara, como o cara estava, se o cara era envolvido, se o cara amava o povo de Israel, mesmo o cara não sendo do povo de Israel. E aí já mostra o princípio da adoção. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Palavra Plena e a gente quer agradecer a você, Maltos, por estar conosco, por ter estado conosco. E já fica o convite renovado para você estar mais uma vez conosco. Com certeza. Se a gente fosse abrir aqui cada uma das abas que se a gente fosse estender as abas que nós abrimos aqui, das conversas, das reflexões, né, isso teríamos aí pelo menos uns 10 episódios de tanto conteúdo que nos enriqueceu aqui nessa ocasião. Maltos, como é que a gente pode te achar na internet? O que o Maltos está fazendo por aí? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Instagram, né? Mas eu tenho um perfil lá no Instagram para que as pessoas possam encontrar maltos.mus, né, para que as pessoas possam encontrar o link do site. Aí no site você tem meio que uma central, tá lá no perfil do Instagram, você olha lá Maltos, canva.site, e lá tem uma central onde estão os vídeos do YouTube, onde estão os textos que eu escrevo sempre no Substack, onde estão também os livros que eu tenho à venda. Tenho publicado alguns livros, tem um agora que eu recomendo por demais, não é porque é meu, mas porque foi um projeto que até hoje eu tenho muita alegria de ter feito, que é uma devocional para a época do Advento. Como temos falado muito em secularismo, podemos dizer que as pessoas só estão se lembrando, estão sendo lembradas do Natal no dia 25. Então, a gente fez uma devocional para todo o mês de dezembro, para a pessoa ir num crescendo, todo dia uma meditação, todo dia uma música, todo dia uma meditação e uma música relacionada àquela meditação. O link lá para você ouvir a música no YouTube e a letra no PDF. Então você tem lá no site essa devoção, essa devocional para o Advento. E nós podemos dar treinamento nas igrejas, falo muito sobre a teologia da música, falo muito sobre teologia da cultura. E as coisas que nós não podemos falar aqui nesses treinamentos podem ser faladas. Pessoal, o Maltos é um irmão multifacetado. Então ele estava aqui, a gente conversou de literatura, conversamos de teologia. O Maltos também tem muito a contribuir na música, enfim, em N assuntos. Então ele, como eu já bem disse, né, ele vai retornar aqui outras vezes para conversar sobre muitos assuntos. Você ia concluir? Então, aí é o que eu tenho. Vocês podem ir lá encontrar e se alguém quiser ouvir mais, é só entrar em contato com a gente. Lá tem todos no site, no Instagram, tem todos os jeitinhos de contactar com a gente. Maltos, mais uma vez, muito obrigado. Nada. Muito obrigado também a você que esteve conosco até aqui. Quero pedir que você curta, comente, diga como esse episódio te abençoou, compartilhe também, faça chegar em outras pessoas e que Deus te abençoe.